no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 10, versículo 1 em diante, que foi me dada uma missão nessa noite, de pregar sobre, eu perguntei o tema, quando me convidaram, me deram um tema para pregar sobre os 70 discípulos enviados a pregar o Evangelho. Então vamos meditar sobre esse tema nessa noite. Lucas capítulo 10, Evangelho segundo Lucas capítulo 10, versículo 1. Irmãos, encontraram? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Depois disso, designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante da sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. E dizia-lhes: grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Ide, eis que vos mando como cordeiro ao meio de lobos. E não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. E em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro: paz seja nesta casa. Amém. E se ali houver algum filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. E se não, voltará para vós. E ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro do seu salário. Não andeis de casa em casa. E em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei do que vos puserem diante. Curai os enfermos que nelas houver, e dizei-lhes: é chegado a vós o reino de Deus. Mas em qualquer cidade em que entrardes e vos não receberem, saindo por suas ruas, dizei: até o pó da vossa cidade que se pegou nos nossos pés, sacudimos sobre vós. Sabei com tudo isto, já o reino de Deus é chegado a vós. E digo-vos que mais tolerância haverá naquele dia para Sodoma do que para aquela cidade. Versículo 17. E voltando 70 com alegria, dizendo, voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhes: eu vi Satanás como um raio cair do céu. Eis que eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitam os espíritos. Alegrai-vos antes, por estar o vosso nome escrito nos céus. Vocês podem tomar seus assentos. Esta é uma palavra muito importante, que nos seminários teológicos ela é muito estudada, exatamente porque ela tem uma diretriz, nos mostra uma direção. Aleluia. A respeito de evangelização, a respeito de missões, a respeito de levarmos o reino de Deus e anunciarmos o reino de Deus àqueles que precisam ouvir e precisam conhecer o reino de Deus. Jesus aqui no capítulo 10 do livro de Lucas, do Evangelho segundo Lucas, e os irmãos que quiserem ler em casa também o capítulo 10 do Evangelho segundo Mateus, Jesus está dando as diretrizes aos seus discípulos de como eles deveriam evangelizar e de que maneira eles deveriam se comportar e como eles deveriam ir a cada cidade, qual seria a maneira deles chegarem nessa cidade, a maneira deles pregarem, o comportamento deles, o que eles deveriam fazer e o que eles não deveriam fazer. Então Jesus nos deixa uma diretriz bem clara, e essa diretriz vale para os nossos dias de hoje. Amém. É claro que Jesus aqui no capítulo 10 ele está falando, ele está enviando 70 discípulos, porque Jesus ele tinha muito mais do que 12 discípulos.
a gente costuma a falar dos 12 apóstolos, que eram aqueles que estavam mais próximos de Jesus. Mas havia muitos outros discípulos, porque discípulo é aquele que segue o seu mestre. Amém. Então, além dos apóstolos, além dos 12 apóstolos, havia muito mais gente que seguia Jesus. Havia muitas pessoas que tinham largado tudo, largado a sua casa, largado o seu emprego, largado a sua família e simplesmente saído a andar atrás de Jesus e a ouvir as palavras de Jesus e a ver o que Jesus realizava. E se os irmãos olharem no capítulo 9 do Evangelho de Lucas, os irmãos vão ver que Jesus envia os 12 apóstolos. E Jesus envia os 12 apóstolos e dá para eles as mesmas diretrizes que nós lemos aqui. Curai os enfermos, pregai de cidade em cidade, anunciai que é chegado até eles o reino de Deus. Quando nós chegamos no capítulo 10, os 12 apóstolos já haviam retornado. Os 12 discípulos mais chegados de Jesus já haviam retornado. E Jesus agora pega outros 70. Por isso que no versículo 1 nós começamos a ler dizendo, e depois disso, ou seja, uma continuação do capítulo 9, designou o Senhor ainda outros 70. Amém. Então Jesus pega 70 dos seus discípulos, 70 das suas pessoas que estavam seguindo a Ele. E Jesus começa a enviar eles. E os teólogos e pessoas que têm mais conhecimento das Escrituras, eles costumam dar um tema para este capítulo. E eles costumam dizer que é o comissionamento da Igreja de Cristo. E para os irmãos entenderem, comissionamento é uma palavra até meia complicada, né? Mas comissionamento, o significado dela é delegação de poder provisório. Os irmãos vão entender que é exatamente isso que Jesus estava fazendo. Dando aos seus discípulos, dando aos seus seguidores uma delegação, dando para eles uma missão, colocando sobre eles um poder que não pertencia a eles, mas um poder que pertencia a Jesus e que Jesus estava colocando sobre eles provisoriamente. Comissionamento também significa nomeação para um cargo ou função em comissão, exatamente o que Jesus estava fazendo com esses 70, nomeando eles, enviando eles de cidade em cidade. Então nós precisamos olhar para o texto nessa noite, se os irmãos quiserem ficar com a Bíblia aberta para acompanhar. O primeiro ponto que eu vejo aqui, e que eu quero falar nessa noite, é exatamente sobre o comissionamento que Jesus realiza ali com os seus seguidores. Primeiramente, dentro desta comissão que Jesus está criando, dentro desta missão que Jesus está dando para eles, Jesus vai falar dos desafios que esta missão traz. Se os irmãos olharem para o versículo 2 que nós lemos, Jesus está dizendo, grande é em verdade a seara. Irmãos, Jesus aqui estava olhando para o mundo. Jesus não estava olhando para a igreja e dizendo que a igreja é um campo e que tudo está preparado e que a planta já está madura e precisa colher. Não. Jesus ele está olhando para o mundo e ele está dizendo que o campo é o mundo. Jesus está dizendo, em verdade, a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. Muitas das vezes a gente fica imaginando que ainda precisa ocorrer alguma coisa para que a gente vá cumprir a missão que Deus nos deu. Mas Jesus aqui está dizendo para aqueles 70 que ele estava enviando, não é preciso se cumprir mais nada, a seara está pronta, os frutos estão maduros, o que está faltando é obreiros, o que está faltando é trabalhadores para trabalhar na seara, porque o fruto já está no ponto de ser colhido. Jesus está dizendo, em verdade a seara é grande, mas os obreiros são poucos. Rogai ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua obra. Jesus está enviando eles e já alertando dos desafios. Jesus está enviando eles e dizendo, olha, vocês vão trabalhar e vão trabalhar muito. Por quê? Porque o fruto está no ponto de ser colhido, mas os obreiros são poucos. Aqueles trabalhadores que se dispuseram a trabalhar têm que trabalhar um pouco mais.
tem que se esforçar um pouco mais, tem que fazer um pouco mais. Porque se o fruto não for colhido na época certa, se o fruto não for colhido na estação certa, aquilo que fica para trás acaba se perdendo. E Jesus não queria que nada se perdesse. Então o primeiro desafio que Jesus mostra é que o trabalho é árduo, que é muito trabalho a ser feito, que é grande a seara e que tem poucos obreiros. Aleluias. Jesus ainda vai falar de outro desafio no versículo 3. Jesus está enviando e dizendo: ide, eis que vos mando como cordeiros para o meio de lobos. Jesus está dizendo para aqueles 70, o trabalho é perigoso. O trabalho não só é árduo, não somente tem bastante trabalho a ser feito, mas o trabalho é perigoso. Jesus está dizendo para eles: olha, vocês vão como cordeiros, ou seja, vocês vão desarmados, vocês vão não para uma guerra, vocês vão não para uma batalha corpo a corpo, vocês vão não preparados para ter que disputar no braço com alguém, não, vocês vão para o meio de pessoas que são perigosas, vocês vão para o meio de pessoas que vão querer matar vocês, vocês vão para o meio de pessoas que vão querer prender vocês, vocês estão indo para o meio de um povo que muitos deles não vão aceitar de bom grado a palavra que vocês têm. Muitos deles vocês vão dizer: é chegado a vós o reino de Deus, e eles vão dizer que não querem, que não aceitam o reino de Deus, que não se submetem ao reino de Deus. Então, irmãos, Jesus está dizendo para eles: o trabalho é árduo, é bastante trabalho a ser feito, tem poucos obreiros, e vocês vão para o meio de um lugar de pessoas perigosas. Vocês não estão indo passar férias, vocês não estão indo para um lugar que tudo vai ser uma bênção, que tudo vai ser maravilha, que vocês vão falar em línguas 24 horas por dia. Não é nada disso. Jesus está dizendo: vocês estão indo como ovelhas para o meio dos lobos. Então estejam atentos. E se os irmãos tiverem a oportunidade de ler em casa esse ensinamento de Jesus em Mateus capítulo 10, os irmãos vão ver que em Mateus Jesus ainda acrescenta e diz: sejam humildes como uma pomba e prudentes como uma serpente. Por quê? Porque é um trabalho árduo, é um trabalho cheio de desafios, é um trabalho cheio de perigos. Neste texto, irmãos, nós podemos ver que Jesus também fala do comportamento que eles deviam ter nas cidades em que eles iriam pregar o Evangelho. Porque, como a gente cansa de falar, mas é sempre bom repetir, uma mensagem ela não é apenas pregada com a Bíblia. Uma mensagem ela não é apenas pregada quando eu abro, leio um texto e falo do texto. Uma mensagem ela também é pregada com um comportamento de vida. As pessoas também vão olhar para a nossa vida, o nosso comportamento, a nossa maneira de nos conduzir, a nossa maneira de ser, a nossa maneira no meio do mundo, também é uma mensagem pregada. Aleluia! Aleluias! Deus. Quando os cristãos chegam em Antioquia, que eu não estou fugindo do texto, mas quando os cristãos chegam em Antioquia, e eles estão lá pregando o Evangelho, lá pela primeira vez, os discípulos, os seguidores de Jesus, ou a igreja de Cristo, são chamados de cristãos, exatamente porque os moradores daquela localidade olharam para aqueles irmãos e viram que eles eram parecidos com Cristo. Ou seja, o comportamento prega. E Jesus ensinando os seus discípulos aqui no versículo 4, Jesus começa a falar de um comportamento, e os irmãos vão entender: não leveis bolsa, nem alforje, nem sandália, e a ninguém saudeis pelo caminho. O que Jesus estava dizendo para eles é: não procurem viver com mais do que aquilo que te é necessário. Porque Jesus não envia nenhum discípulo para ostentar uma vida luxuosa.
Se você olhar para a Bíblia, você vai ver que nenhum discípulo de Jesus viveu uma vida luxuosa. Nenhum discípulo de Jesus ostentou roupa de luxo. Nenhum discípulo de Jesus ostentou carro importado. Nenhum discípulo de Jesus ostentou uma mansão. Isso não existe. Se vocês olharem para a Bíblia, vocês vão ver que isso não existe. Você até pode ver na internet alguém falar alguma coisa, distorcer a palavra para ter algum ensinamento para depois pedir oferta. Mas é uma mentira. Se você olhar para o que a Bíblia realmente diz, não existe ostentação de luxo entre os discípulos de Cristo. Ao contrário, Paulo diz, ele diz assim, olha, eu passei fome, eu não tive o que vestir, eu fiquei na prisão, eu apanhei, eu fiquei doente, eu passei por naufrágio, eu quase morri, eu fui perseguido por amor a Cristo. Aleluias. Então, irmãos, quem quer viver uma vida luxuosa, não seja discípulo de Jesus, porque Jesus ele não dá vida luxuosa para ninguém. Então Jesus está dizendo para os seus discípulos, vocês não levem bolsa, não levem alforje, não levem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Ou seja, Jesus está dizendo, o trabalho que vocês vão fazer é um trabalho que exige urgência, porque os judeus na época de Jesus, eles tinham o costume de se encontrar no caminho, e eles não diziam só bom dia, boa tarde, boa noite, não, a saudação deles era algo demorado, era uma conversa, era saber como é que ia a vida do outro, né? Era contar da sua própria vida, era algo mais demorado, não era uma saudação breve, não era algo que eles ficavam 1 hora, 2 horas conversando, e Jesus diz, não saudeis ninguém pelo caminho, não perca tempo, vai fazer aquilo que eu estou te mandando fazer, vai fazer aquilo que tu recebeu como missão para fazer. Irmãos, a obra de evangelização ela é uma obra urgente, a obra de missões ela é uma obra urgente, porque irmãos, a nossa geração ela só vai ser alcançada pelo Evangelho através do nosso trabalho. Os nossos filhos não vão alcançar a nossa geração, porque provavelmente quando os nossos filhos, os nossos netos estiverem fazendo a parte deles e pregando o Evangelho, essa geração já não vai mais estar aqui. Então a nossa geração hoje, ela só pode ser alcançada pelo nosso trabalho. E o que Jesus estava dizendo para esses discípulos era exatamente isso. Olha, vocês não percam tempo, vão apressadamente, não salte ninguém pelo caminho, vai direto fazer a missão que eu te dei. Porque esta geração, a geração daquele tempo, a geração da época de Jesus, seria alcançada pelos discípulos de Jesus. Depois de Jesus, depois dos discípulos de Jesus, seria outra geração, seriam outros obreiros. Então a obra de Deus ela tem uma urgência. No versículo 5, Jesus vai dizer, em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro, paz seja nesta casa. Jesus mostrando o comportamento. Não chega, Jesus dizendo para os discípulos, não chegue numa casa condenando. Não chega numa casa apontando o dedo e dizendo isso está errado, aquilo está errado, tu precisa mudar isso, precisa mudar aquilo, não. Chegue e diga, a paz seja convosco. É primeiro anunciar o Evangelho, depois o Espírito Santo é que trabalha no que precisa ser mudado. Versículo 6. Se ali houver um filho da paz, repousará sobre ele a paz, senão voltará para vós. Ou seja, Jesus primeiramente manda eles pregar nas casas, e Jesus entrega para os seus discípulos uma tática, uma maneira de como eles entrariam nas casas, como eles teriam acesso nas casas. Versículo 7. E aqui no versículo 7, nós vamos ver o comprometimento que Jesus exigia dos seus discípulos. Ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro do seu salário. Não andeis de casa em casa. Jesus diz para eles, olha, vocês não vão levar comida de casa com vocês. Vocês vão comer daquilo que eles derem para vocês. Na casa que vocês chegar, vocês ficam ali, se derem comida para vocês, tudo bem, se não derem, vocês vão ficar com fome. Mas do que colocarem para vocês comer, vocês comem. E Jesus encerra esse versículo dizendo, não andem de casa em casa.
Porque Jesus estava fazendo um alerta, porque existiria um perigo deles chegarem numa casa e a comida ser muito simples, é só feijão e arroz. Mas lá na outra casa eles servem churrasco. Eu vou lá todo dia, vou comer lá todo dia. Não, Jesus ele faz já um alerta e já diz para eles: olha, vocês não andem de casa em casa. Vocês chegam numa cidade, vocês entram numa casa e vocês preguem naquela casa. E a partir daquela casa as outras pessoas vão ouvir o evangelho. Mas a partir dali não fica pulando de casa em casa, não fica andando de casa em casa. Aleluias. Porque pregar o evangelho, fazer a missão da qual Deus nos incumbiu, da qual Deus nos encarregou, é algo sério, é algo que exige um comportamento, é algo que exige um comprometimento. Jesus diz: nenhum soldado que se alista na guerra se preocupa com as coisas dessa vida. Nenhum soldado que se alista na guerra se preocupa com dinheiro, com salário, com carro, com casa, não. Porque um soldado, quando está na guerra, a única coisa que ele pensa é em concluir a missão dele e voltar vivo para casa. Nada mais interessa para ele. E não é diferente, irmãos. Jesus diz para eles: vocês não levem ouro, vocês não levem prata, vocês não levem cinto. Não se preocupem em levar tuas roupas, não se preocupem em levar tua sandália. Não se preocupem com a comida que vocês vão comer, no lugar que vocês chegarem, o que derem para vocês comer, vocês comam. Ou seja, o comprometimento é pregar o evangelho e não viver uma vida de luxo. Ao contrário do que nós vimos nos nossos dias, e os irmãos sabem disso, que estão me acostumados a me ouvir pregar. Eu sou muito crítico a esse respeito, porque existem muitas pessoas que acham que eles podem enriquecer com o evangelho. Eles podem pregar e cobrar verdadeiras fortunas para pregar a palavra de Deus. Só que o que nós estamos vendo aqui é exatamente o contrário do comportamento que muitas pessoas têm. O evangelho de Cristo não é para ser cobrado, não é para ser vendido, não é para ser comercializado. É exatamente por isso que Jesus diz para eles: vocês não levem alforge. Por quê? Porque não teria onde guardar o dinheiro. As túnicas deles não tinham bolso. Por isso que eles não podiam levar alforge, por isso que eles não podiam levar cinto, que era para eles não poder guardar dinheiro, para eles não correr o risco de cair na tentação de comercializar o evangelho de Cristo. Ao contrário, se os irmãos lerem Mateus, vocês vão ver Jesus dizendo: de graça tu recebeu, de graça dai. Não é para ser comercializado, não é para ser cobrado. Neste texto nós também vemos, e Jesus ensina sobre a operação do Espírito Santo. Versículo 9, Jesus diz: e curai os enfermos que nela houver. Jesus falando das cidades e das casas. Curai os enfermos que nelas houver, e dizei-lhes: é chegado o reino de Deus. Aleluia. Irmãos, é óbvio que nenhum dos discípulos de Cristo tinha o poder neles mesmos de curar o enfermo. Não é por chegar lá Pedro e dizer: olha, eu sou Pedro, e botar a mão sobre a cabeça de alguém, que alguém ia ficar curado, ou que algum paralítico ia sair andando, ou que algum demônio ia fugir. Não é pela pessoa, mas é pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito Santo agindo nos discípulos de Cristo. Os irmãos se lembram que eu falei no início do comissionamento, que um dos significados da palavra comissionamento é delegação de poder provisório. É exatamente isso que Jesus estava fazendo, dizendo para eles: vocês vão e curam os enfermos. E quando eles chegavam nos lugares, quando eles chegavam na cidade, eles iam orar pelos enfermos, eles estavam simplesmente obedecendo a uma ordem de Jesus Cristo. E como foi uma ordem dada pelo Senhor Jesus, aquela ordem tinha poder. Eles não precisavam de nenhum amuleto de fé, não. Simplesmente eles chegavam e o milagre acontecia, porque eles estavam obedecendo a uma ordem de Cristo, e quem obedece ao mandamento de Cristo carrega em si um poder dado por Cristo para executar aquela missão. Jamais Jesus ia dizer para os discípulos: vocês vão e curam os enfermos.
e os discípulos iriam lá orar e nada ia acontecer. Não, ia acontecer porque era uma palavra de Deus, era uma palavra de Cristo. E vamos ser sinceros, irmãos, muitas das vezes os milagres não acontecem dentro da igreja porque nós estamos acomodados, porque nós não estamos obedecendo e não estamos cumprindo a missão que Deus nos deu. Se Jesus disse para os seus discípulos, vocês vão e preguem o evangelho lá fora, para as pessoas, nas casas, nas ruas, e lá vocês vão orar e as pessoas vão ser curadas. Se eles ficassem tudo quietinho dentro de casa e não obedecessem a palavra de Cristo, não dessem ouvido à missão que foi dada para eles, nada iria acontecer. Aleluia. Aleluias. A pregação que deveria ser pregada era uma mensagem muito simples, muito fácil de ser compreendida. Porque quando Jesus diz, vocês curem os enfermos que nelas houver, Jesus também diz, e digam a eles, ou seja, a mensagem que deveria ser pregada, é chegado a vós o reino dos céus. Irmãos, a mensagem pregada por Cristo era uma mensagem muito simples, é uma mensagem que não compreende quem não quer compreender, é uma mensagem que não aceita quem não quer aceitar, porque Jesus ele não deu um curso de teologia para os discípulos antes de enviar eles, não. Jesus disse, vocês vão pregar uma palavra, e esta palavra é chegado a vós o reino dos céus. Infelizmente, hoje em dia nós não falamos muito, e a culpa é dos pregadores, não falamos muito sobre o reino dos céus, que é uma mensagem que traz muitos ensinamentos. E a mensagem que Jesus pregava era exatamente esta: é chegado a vós o reino dos céus. Arrependei-vos do vosso pecado, porque é chegado a vós o reino dos céus. Irmãos, não tem nada mais simples do que isso. Não tem nada mais simples do que tu dizer para uma pessoa, é chegado até ti o reino dos céus. Te arrepende dos teus pecados, porque é chegado até ti o reino dos céus. Não há nada mais simples do que isso. E aqui Jesus não está dizendo para os discípulos, olha, vocês têm que obrigar as pessoas a me aceitar. Jesus não está dizendo para os discípulos, olha, vocês têm que lotar uma igreja. Não. Até porque Jesus não estava fundando religião nenhuma. Já existia uma religião naquela época. Jesus não veio fundar uma religião. Jesus veio mudar vidas. E a preocupação de Jesus não era que os discípulos tinham que lotar uma congregação ou não. Não. Jesus só disse, vocês vão e preguem. Aleluias. Glória a Deus. Porque existe uma missão dada para a igreja, e a missão da igreja é pregar o evangelho. Se as pessoas vão aceitar o evangelho ou não, o problema é delas. Se as pessoas vão receber o evangelho ou não, aí é com elas e Deus. Mas a missão da igreja é simplesmente pregar o evangelho. Não é lotar uma igreja, não é lotar uma congregação, não é dar uma igreja com gente saindo para fora. Não, a missão da igreja é pregar o evangelho. O próprio Senhor Jesus ensina isso no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 8. Jesus vai dizer que quando o Espírito Santo vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo e não eu. Quem convence alguém do seu pecado é o Espírito Santo e não as minhas palavras. Quem convence o mundo do juízo é o Espírito Santo e não uma mensagem teológica que alguém possa pregar. Às vezes eu fico abismado em ver como tem pessoas que correm atrás de pregadores. Irmãos, se vocês olharem para a Bíblia, eu sempre digo, olhe para a Bíblia, olhe para o Evangelho. Lá no Antigo Testamento, Deus já falava para os profetas, o meu povo se perde porque lhes falta conhecimento. Então olha para a Bíblia, olha para o Evangelho. Tem uma parábola que Jesus fala sobre o semeador. E naquela parábola Jesus disse que algumas sementes caíram à beira do caminho, outras caíram entre as pedras, outras as aves levaram e outras caíram em boa terra. O problema ali não era quem semeava. Desde que estivesse semeando a semente,
O problema não é de quem semeia. A questão é o solo em que a semente cai. A questão é o solo, aleluia, em que a semente encontra. O problema não é o pregador. Pode ter aqui o melhor pregador do mundo, ou pode ter aqui alguém que nunca pregou a palavra, vai pregar pela primeira vez. Se isto vai mudar, se esta palavra vai mudar algo na tua vida, depende do teu coração e não de quem está aqui pregando. É isso que o Evangelho nos ensina, irmãos. Não precisa correr atrás de pregador famoso, não precisa trazer o melhor pregador do mundo, não. É só tu olhar para a palavra e o teu coração tem que estar preparado, pronto para receber esta palavra. Por isso que Jesus diz, vocês vão e preguem que é chegado até eles o reino de Deus e que eles precisam se arrepender. E pronto, nada mais, não precisa nada mais do que isso. A partir daí quem opera é o Espírito Santo e não as palavras de vocês. Versículo 10. Mas em qualquer cidade em que entrardes e vos não receberem, saindo por suas ruas, dizei. A partir daí a pregação já não é mais dentro das casas. A partir daí a pregação é na rua. Não aceitaram a palavra, Jesus diz, vocês saem nas ruas e clamando, anunciando, vocês dizem, até o pó da vossa cidade que se pegou nas nossas sandálias, sacudimos contra vós. Sabeis contudo, agora vem a mensagem de novo, sabeis com tudo isso, já o reino de Deus é chegado a vós, ou seja, bem claro, fica bem claro, o reino de Deus é chegado a vós. Se vocês querem se submeter ao reino de Deus ou não, é com vocês. Mas a mensagem está entregue. E é esta a mensagem que a igreja precisa passar para o mundo. É esta mensagem que tu tem que pregar para o teu vizinho, que tu tem que pregar para o teu parente, que tu tem que pregar para o teu colega de trabalho. É esta a mensagem que você precisa entregar. O reino de Deus já é chegado. Te arrepende, aceite, te submeta ao reino de Deus ou não. É o Espírito Santo quem vai trabalhar a partir daí. Aleluias. A aceitação não vai depender de uma boa mensagem cheia de teologia, não. A aceitação vai depender de um solo que recebeu a semente e permitiu que essa semente germinasse, que essa semente crescesse e que essa semente desse fruto. Aleluias. Versículo 17, irmãos. E voltaram os 70 com alegria, dizendo, Senhor, pelo teu nome até os demônios se sujeitam a nós. Eles foram, a Bíblia não nos diz quanto tempo eles levaram, mas eu acredito que não tenha sido trabalho de poucos dias. Eles foram de cidade em cidade, foram adiante de Jesus, e depois eles voltam até Jesus com alegria, exultando, felizes, dizendo, olha Senhor, deu tudo certo, a missão deu certo, nós fizemos o que o Senhor mandou, e deu tão certo, que os demônios se submetem a nós. Os demônios, eles nos vê chegando, e eles pelo teu nome, eles se submetem, eles fogem de nós. Eles vieram alegre e felizes que a missão tinha dado certo, que tinha dado resultado, que tinha dado fruto. E aí Jesus faz uma advertência para eles, uma advertência bem séria. Jesus diz, eu vi Satanás como um raio cair do céu. O que Jesus queria dizer aqui? Parece uma frase meio fora de contexto. Diante da alegria que eles estavam sentindo, de até os demônios se submeter a eles, Jesus diz, olha, pare um pouquinho, eu vi Satanás cair do céu como um raio. Qual é a advertência que Jesus estava fazendo para eles aqui dentro, diante de toda essa alegria e felicidade de que a missão tinha dado certo? Jesus diz, vocês se cuidem com orgulho, porque Satanás, sendo um anjo de luz, quando o orgulho chegou no coração dele, ele caiu do céu como um raio. Ele perdeu a posição que ele tinha, ele perdeu a glória que ele tinha, ele perdeu tudo que ele tinha, porque o orgulho chegou no coração dele. E aqui existia um perigo dos discípulos pensar que eles estavam prontos, que eles eram os pregadores, que eles eram os bambambam, que eles eram os realizadores de milagre, e que agora eles eram o tal. E para que esse orgulho não chegasse no coração deles, Jesus adverte e diz, cuidado, cuidado.
Não é porque tu ora 3 horas por dia que tu é um super-homem. Não é porque tu jejua 3 vezes por semana que tu é um super-homem. Não é porque os demônios fogem de vocês que vocês são melhor do que ninguém, do que alguém. Olha, cuidado com o orgulho. Porque quando o orgulho chegou no coração de Satanás, ele perdeu tudo que tinha. Então tenham cuidado com o orgulho. E essa é a advertência que Jesus faz. Mas Jesus também traz uma consolação para eles. E para que eles não ficassem com medo do poder do maligno, Jesus diz: eis que vos dou o poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Jesus está dizendo: cuidem com orgulho. Mas vocês, cuidando com orgulho, não se preocupem que Satanás não vai tocar vocês. Eu dou para vocês poder. Jesus disse: eu vos dou poder sobre toda a obra do maligno, e nada vos fará dano algum. E para nós encerrarmos, irmãos, para não passar da hora, versículo 20. Versículo 20, Jesus vai falar sobre a alegria, da verdadeira alegria. Apesar dos demônios se submeter aos discípulos, apesar dos enfermos ficarem curados, apesar das pessoas ouvirem o Evangelho, Jesus diz: mas não vos alegreis, porque se vos submetem os espíritos. Alegrai-vos antes, porque o vosso nome está escrito nos céus. Essa é a nossa maior esperança. Essa é a nossa maior alegria. A seara é grande, o trabalho é árduo, faltam obreiros, somos como ovelhas no meio dos lobos, existe o perigo. Deus está conosco, temos a palavra do Evangelho conosco. Jesus promete realizar milagres e maravilhas através de nós. Jesus nos adverte a nos cuidarmos do orgulho, mas no final Jesus disse: vocês se alegrem, porque o vosso nome está escrito nos céus. Amém. Eu te digo algo nesta noite. Não importa a dificuldade, o problema, a luta que você passa. Não importa se o inferno inteiro se levantou, não te preocupa. Porque Jesus disse: não vos farão dano algum. Não te preocupa. Agora, nós temos uma missão de pregar o Evangelho. E dentro dessa missão de pregar o Evangelho tem uma alegria que nos acompanha. E essa alegria é que o nosso nome está escrito nos céus. E a partir desse momento, a partir disso, a partir dessa informação, o meu nome está escrito nos céus. Um dia eu vou entrar nos céus, um dia eu vou estar com Deus. Tudo dessa vida perde valor. Tudo dessa vida fica para trás. Aleluias. Tudo dessa vida passa a não valer mais nada, porque o meu nome está escrito nos céus. Eu te digo nessa noite, em nome de Jesus, o teu nome, ele está escrito nos céus. O teu nome, ele está escrito no livro da vida. Eu te convido a se colocar de pé nesta noite. Glória a Deus, aleluia. Aleluias. Santo Deus, aleluias. Eu quero orar com vocês nessa noite, irmãos. Aleluia. Aleluias. Deus. E eu quero orar com vocês porque com esta palavra Deus nos chama a reflexão de uma responsabilidade. De uma responsabilidade que temos e que muitas das vezes nos esquecemos. Pregar o Evangelho a toda criatura, usar toda a oportunidade, em tempo e fora de tempo. Fale para as pessoas que o reino de Deus é chegado. Fale para as pessoas que elas precisam se arrepender dos seus pecados e deixe o Espírito Santo trabalhar. Não te preocupa, deixa que o Espírito Santo trabalhe. Temos uma missão de orar pelos enfermos, de orar para aqueles que sofrem, de orar para aqueles que estão com dor, de orar para aqueles que estão, aleluia, em sofrimento, em tristeza. É a missão da igreja ir até eles e orar. E muitas vezes nos esquecemos disso, mas nessa noite Deus nos chama a repensarmos a responsabilidade que temos em nossas mãos. Não te preocupa, meu irmão, que não é através do teu poder que Deus vai realizar, não, é através do poder dele, é através do Espírito Santo dele. Nós somos apenas ferramentas. Amém. E nessa noite eu quero orar com você.
De repente você já tinha esquecido da missão que Deus nos deu, da missão que Deus deu para a igreja, do comissionamento que Deus deu para a igreja. Nessa noite Deus quer reavivar esse chamado no teu coração. De repente você chegou aqui enfermo, com dor, sofrendo. Nesta noite eu digo para você com toda certeza: Deus é poderoso para agir na tua vida. Fecha os teus olhos. Pai, eu te agradeço, Senhor, por esta palavra. Eu te agradeço pela tua misericórdia, pela tua bondade, pelo teu amor, pela tua fidelidade, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, porque neste domingo o Senhor nos concedeu a oportunidade de repensarmos sobre a missão que o Senhor nos deu. Nesta noite, Senhor, o Senhor nos concedeu a possibilidade de nós termos a ciência, de nós termos a consciência de que somos ferramentas do Espírito Santo e de que o teu Espírito ele opera através de nós. Nesta noite, Senhor, o Senhor tem nos dado a consciência, o entendimento de que o Evangelho é simples e que o Evangelho precisa ser pregado e que é o teu Espírito Santo que trabalha através do Evangelho que é pregado. Pai, nesta noite o Senhor nos traz a memória e nos dá a consciência, o entendimento de que o teu Espírito Santo trabalha, de que o teu Espírito Santo cura os enfermos e de que o teu Espírito Santo expulsa os espíritos malignos, porque é obra do teu Espírito Santo no meio da tua igreja. Por isso nesta noite eu te peço, Senhor, com toda a confiança em ti, com toda a confiança naquilo que o Senhor pode fazer, naquilo que o Senhor pode realizar, eu te peço que cure toda aquela pessoa que chegou aqui enferma nessa noite. Cura, Senhor, cura. Cura da dor nos ossos, cura, Senhor, aleluias. Cura de toda enfermidade, Senhor. Cura de todo tumor, Senhor. Cura de toda doença no sangue. Cura de toda doença no coração. Tu és poderoso, Pai. E se tu quiseres, tu pode realizar qualquer milagre. Nesta noite, Senhor, nós te pedimos que o teu Espírito Santo trabalhe, aleluias, que o teu Espírito Santo possa agir na vida de cada um que chegou aqui enfermo, que venha sair daqui curado nesta noite. Que esta enfermidade passe a ser uma oportunidade de testemunhar do teu poder, de testemunhar do teu nome, de testemunhar da tua misericórdia, de testemunhar da tua bondade. Senhor, e que a missão que o Senhor nos deu venha queimar dentro do nosso coração, venha queimar como fogo dentro do nosso coração, Senhor. Que a missão que o Senhor nos deu não nos deixe quietos no mesmo lugar, mas que a missão que o Senhor nos deu venha queimar em nosso coração e venha nos impulsionar para fazermos a tua obra, porque a seara é grande e os campos estão prontos. Obrigado por tudo, Pai, obrigado pela tua palavra e pela tua misericórdia, no nome de Jesus. Amém. Aleluia.